A expedição Patrol Teneré iniciou-se com o transporte por via marítima até Bissau das 14 viaturas, marcando o início da viagem. Os participantes seguiram uma semana depois por avião, tudo como tinha sido planeado por José Megre, o chefe da expedição. Os carros mantiveram-se praticamente de série, apenas tendo sido alterada a relação do diferencial, compensando a mudança de pneus de maior diâmetro para uma mais fácil utilização nas esburacadas pistas da África Negra e nas areias do deserto do Teneré. Em 28 dias, percorreram-se mais de 10 mil quilómetros, dos quais cerca de 2/3 fora do Alcatrão. Primeiro nas pistas da savana guineense, do Senegal e do Mali, depois nas areias dos desertos do Níger e do sul da Argélia. Praticamente não havia turistas desde novembro, assustados com os acontecimentos do Golfo. A caravana foi a primeira a cruzar estas regiões desde a passagem do Paris-Dakar 2 meses antes. Em Bissau, junto ao mercado de Banding, uma enorme multidão entusiasmada veio assistir à partida e despedir-se, criando um ambiente e um colorido só possível nestas paragens. Cada viatura levava mais de 250 litros de gasóleo, 50 litros de água, peças sobressalentes, comida suficiente para 2 pessoas durante um mês e toda a roupa e objetos de uso pessoal. Até ao final do Alcatrão, em Gabu, houve escolta da polícia. Nas localidades atravessadas, os carros atraíam as atenções gerais. Em todos, jovens e velhos, sempre a mesma curiosidade ou simplesmente o desejar de boa viagem. Para alguns era o batismo de África, o primeiro contacto com as palmeiras e os embondeiros, aqui chamados de boilão e que no Senegal e Mali adotam a poética denominação de baobá. Para todos era o primeiro contacto com o carro em ordem de marcha fora do asfalto. Uma certa frieza das autoridades policiais na fronteira de entrada no Senegal foi amplamente compensada pelo caloroso acolhimento da população. O rio Senegal é a alma de Cais. Não a cidade em si mesma, entreposto de todos os contrabandos, mas as margens deste rio de águas límpidas. Lava-se roupa, toma-se banho, conversa-se, pesca-se e brinca-se. Havíamos sido avisados do clima de instabilidade que se vivia no Mali, mas o receio de alguma hostilidade e outros efeitos da Guerra do Golfo apenas existia na cabeça dos turistas ocidentais. Aqui o rio é a casa transportada para o ar livre, a lavagem da roupa misturada com o banho, o arranjo do cabelo. É a intimidade posta a nu. As jovens bonitas para quem mostrar os seios não afeta o seu pudor, ao contrário, por exemplo, de mostrar as pernas que raramente destapam. O calor e o pó acumulados esvaíram-se no convite destas águas e no exemplo destas gentes. Houve quem se desse ao luxo de vestir fato de banho, mas outros houve que se atiraram à água com a roupa que levavam vestida.
O fesh-fesh, essa terrível poeira fina como pó de talco e espessa como algodão em rama, tornada um martírio ainda maior pela ausência de vento. Esta é a estrada nacional número 1 do Mali, a que liga a capital a Dakar. Pela frente, uma etapa muito dura de quase 20 horas de condução seguida. Primeiro para norte, por Nioro de Sahel, antes de uma flexão para sul em direção à capital, Bamako. O nascer do sol chegou com o descanso da caravana por 2 ou 3 horas. Esgotados, não nos apercebemos da chegada dos habitantes de uma aldeia próxima que a pouco e pouco se foram aproximando para verem os forasteiros dormir. Só mais tarde, quando todos acordassem, iriam pedir os comprimidos para a dor de cabeça e do estômago, a pomada para os olhos ulcerados. Nestas paragens, os turistas representam quase a única esperança. Trazem remédios, algumas guloseimas para os miúdos e até as coisas que se deitam fora são vasculhadas e aproveitadas porque alguma serventia hão de ter no futuro. O Mali é um dos 4 países mais pobres do mundo, com um rendimento per capita que pouco ultrapassa os 20 contos ano, com uma economia arruinada e um aparelho de Estado corrupto e nas mãos dos familiares e amigos de Moussa Traoré, o ditador que há 23 anos tomou o poder através de um golpe de Estado. Nas aldeias, contudo, é a procura da magra subsistência que ainda pauta a vida diária desta gente. As pastagens são pobres, o gado necessariamente de raças pouco apuradas, magro e de carne dura. A luta política por melhores dias passa pelas cidades onde se aglomera a maioria da população, uma grande parte completamente desenraizada, vinda dos campos durante a grande seca de 1976. Mopti poderia ser chamada com alguma propriedade a Veneza de África, se necessitasse de tal alcunha. A vida da cidade desenvolve-se no rio Níger e para o rio Níger. A piroga é omnipresente. No dia da chegada, o grupo fez um passeio nestas águas calmas que mais pareciam um espelho. Mopti move-se sobre as águas e até a principal indústria da cidade são os estaleiros. A pesca do capitã, esse peixe de carne tão branca, ocupa uma grande parte da população que no resto do tempo trabalha no transporte do sal vindo do norte nas caravanas. Até o mercado funciona em grande parte dentro de água. Em março, às 9 horas da manhã, o calor é já muito, tornando o ar pesado e quase irrespirável. As temperaturas atingem rapidamente os 38 graus centígrados à sombra.
o país Dogon, a mais fascinante e misteriosa cultura da África Ocidental, abre as suas portas. Primeiro, uma fantasia construída por cooperantes italianos que, em 1980, abriram uma série de poços no vale. Depois, as primeiras aldeias e a entrada num mundo exótico e quase irreal. Nenhuma arquitetura da zona se assemelha a estas construções a fazerem lembrar casinhas de chocolate. A agricultura é quase um milagre, fruto de um enorme trabalho que começa no transporte da terra desde a base da falésia e termina na rega, uma técnica muito especial em que se utilizam duas cabaças. Aqui encontra-se uma cultura e uma civilização patente nos mais ínfimos pormenores, como as estradas, as pontes e as barragens. A religião tradicional é o animismo, mas o Islão também avançou por estas paragens e as mesquitas fazem hoje parte do urbanismo das principais aldeias. A cultura da cebola assume aspectos fundamentais, sendo vendida no seu estado natural ou depois de transformada por esmagamento em pequenas bolas que hão de servir para cozinhar em paragens tão distantes como a Nigéria, os Camarões ou o Quênia. Mas o grande mistério persiste. Qual a origem deste povo que há mais de 700 anos se fixou na falésia de Bandiagara? Reza a lenda que terão vindo do norte, numa fuga às tentativas de subjugação por parte de tribos mais poderosas e que terão ocupado as cavernas da falésia anteriormente habitadas por outro povo, pigmeu e troglodita. A realidade parece ser, no entanto, um pouco diferente. Terá havido, de facto, um povo mais antigo de que os Dogon são descendentes, misturando-se ao longo dos séculos com os seus vizinhos Peul. Quanto às cavernas, sempre terão servido para o enterramento dos mortos e para os cultos religiosos animistas, colocados deste modo a bom recato, longe de olhares indiscretos. Ainda hoje, essas cerimónias são vedadas a olhares estranhos, especialmente aos dos brancos. A semana Dogon tem 5 dias, sendo cada um deles assinalado por um mercado em cada uma das aldeias da circunscrição. Toda a rigorosa hierarquização deste povo pode ser observada na forma como funciona o mercado. As mulheres trocam produtos hortícolas e na ostentação de roupas e toucados fazem deste acontecimento semanal o ponto alto da sua vida social. Aos homens compete o abater das reses, o tratar das fogueiras onde a carne será grelhada entre 2 goles de cerveja de milho. Quanto à construção das aldeias junto à falésia num ponto alto, também não deve ser estranha ao facto de há pouco mais de 500 anos um braço do rio Níger passar no local e ser necessário criar uma defesa contra as inundações da época das chuvas. Tudo nestas aldeias tem significado, incluindo a forma das casas. As retangulares, onde habitam as famílias, os celeiros com os telhados de colmo, cônicas, as casas redondas apenas acessíveis às mulheres e onde devem permanecer durante o período menstrual e a mais importante, a togu, ou casa-palavra, local de reunião do Conselho dos Homens na discussão dos assuntos importantes de cada aldeia.
Diz a tradição que a pequena altura desta construção se destina a apaziguar os ânimos mais exaltados. Qualquer um que se levante impulsivamente bate com a cabeça no teto e rapidamente se volta a sentar. Toda a decoração tem um significado muito preciso. A enorme figura sobre andas esconjura os demónios e o chacal, animal sagrado, é o intérprete involuntário em curiosas cerimónias de adivinhação. O insólito de uma missão católica, por certo, a conhecer as maiores afluências de fiéis quando há distribuição de dádivas idas da Europa. Seguindo ao longo da falésia, encontra-se forçosamente outra aldeia e outro mercado. Impressiona sobretudo o colorido dos panos, a maior parte inteiramente fabricados pelos Dogons. Como matéria-prima, o algodão cultivado na zona, que depois é fiado, tecido e tingido por métodos mais que artesanais. A cor dominante é o azul, apenas porque a tinta mais vulgar é o indigo, mas também o castanho avermelhado obtido a partir de uvas tintas. Mais uma vez, o mercado assume a sua função social mais importante. Local de troca de produtos, de conversa, de negócios e até de acordos políticos entre os velhos, os que detêm a sabedoria, bem mais importante entre este povo para se chegar ao poder. Mesmo com algumas lendas desfeitas, muito de maravilhoso fica para imaginar neste extraordinário povo. Os montes Ombori marcam a fronteira de saída do país Dogon na caminhada para o norte rumo a Gao, onde a chegada acontece já de noite. Atravessa-se o rio Níger num batelão e do outro lado uma equipa de trabalhadores locais irá ajudar a expedição no trabalho da manutenção dos carros e na reparação de alguns furos. Esta cidade surge como uma espécie de porto de abrigo, a primeira desde há vários dias onde é possível realizar estas tarefas. Gao perdeu toda a grandiosidade de outrora quando era sede do poderoso Império dos Askia, cujo mausoleu se ergue mais alto que todos os outros edifícios da cidade. A sua construção remonta ao século XV, o seu período áureo, quando os imperadores estabeleciam acordos com as mais fortes nações da Europa. A capital do norte do Mali vive essencialmente dos turistas europeus que chegam à cidade em voo charter. Devido à Guerra do Golfo e à agitação dos tuaregues, todas as viagens foram canceladas e há 4 meses que não passava ninguém. A cidade estava irreconhecível e a falta de dinheiro fresco era patente em todo o lado, nos vendedores de artesanato e até no próprio mercado.
Ansongo é um dos mais importantes mercados de camelos e burros de todo o Mali. A pequena cidade localiza-se numa posição estratégica da pista que liga Gao à fronteira sul, correndo sempre ao longo do Níger. Ponto de encontro de raças, culturas e civilizações, tem o encanto dos grandes dias no colorido dos trajes das mulheres e no porte altivo dos ricos mercadores. O objetivo era Agadez, mas ainda antes, umas centenas de quilómetros num piso desconfortável e duro para pneus e suspensões, até à chegada a Niamey, capital do país. A árvore do Ténéré está no museu local e foi motivo obrigatório de visita. Única no raio de dezenas de quilómetros, servia de ponto de referência aos viajantes até ao dia em que um camionista líbio a derrubou. Hoje, essa importante baliza foi substituída por um mamarracho metálico de gosto mais que duvidoso. Finalmente, Agadez e os preparativos para a entrada nesse mítico deserto do Ténéré. Rearrumam-se as viaturas, fazem-se as últimas verificações mecânicas e goza-se um dia de descanso antes da entrada no reino do vazio absoluto. É a altura para as compras de artesanato ou de fetiches, por vezes bem macabros. A visita ao mercado de camelos, uma das grandes atrações da cidade, ou apenas um passeio despreocupado pelas ruelas de terra da capital dos tuaregues. A mesquita de Agadez, de característico estilo sudanês, é a mais elevada construção da cidade. Mano Dayak, senhor do Ténéré, o guia mais seguro para abrir as portas a esta expedição, como já o havia feito em 1982 a Thierry Sabine, com a passagem do Paris-Dakar. A vegetação, já muito pobre, vai desaparecendo a pouco e pouco, dando lugar ao reggae, a terra dura semeada de pequenas pedras e, mais tarde, a areia mole. Mas o que hoje é um deserto imenso foi já uma terra fértil, bastante povoada. Lá estão as gravuras rupestres de animais próprios de climas tropicais e equatoriais. Girafas, felinos e manadas de bois enquadradas pelos pastores. É necessário baixar a pressão dos pneus, que das 40 libras habituais irá passar numa primeira fase para metade, porque ainda há cautelas a ter com os espinhos das acácias, capazes de provocar furos mesmo num caminhão. Mais à frente, nova evidência de que a zona já teve outro clima. Restos de troncos de árvores petrificados que há 6 milhões de anos constituíam uma floresta tropical são difíceis de encontrar noutro local tão bem conservados e em tão grande quantidade. Perto de Azauagar, apenas uma referência no mapa, um poço recentemente aberto torna-se ponto de passagem obrigatório para todos os condutores de animais, quer sigam para a árvore, quer sigam para Agadez. Os bichos, piados para se não poderem afastar para muito longe, olham a passagem da caravana com curiosidade, aguardando que os seus donos os conduzam às magras pastagens da zona.
cada vez mais a imensidão do Tenerife se torna evidente. As referências escasseiam e aparecem os primeiros bancos de areia muito mole. Não é possível, contudo, baixar ainda mais a pressão dos pneus porque as pedras continuam a surgir na pista. Verificam-se os primeiros atascanços, situações resolvidas com facilidade à custa do empenho e da cooperação de todos. Levar skis para o deserto foi uma invenção dos turistas que acompanharam o Dakar há cerca de 3 anos. Nesta expedição, houve quem tivesse a mesma ideia, primeiro num misto de ski aquático e depois numa prova de slalom na descida de uma duna. Ao longe, a árvore do Tenerife, uma baliza que assinala a entrada no deserto e um cruzamento de pistas numa das mais importantes rotas do comércio do sal sugere um momento de comovida reflexão em toda a caravana. O objetivo desde a partida de Bissau 8 dias antes está mesmo ali. As maiores dunas do mundo, as enormes planuras onde apenas a curvatura da terra é o limite visível, viriam a seguir. Para trás tinha ficado a África Negra. 5.000 quilómetros percorridos desde a partida de Bissau. Mano Dayak, nas primeiras explicações teóricas, ensinando como abordar o ataque a uma duna. Um pouco mais tarde, a passagem à prática, numa descida que provocou os primeiros calafrios. Tudo parecia ir bastante bem para o nosso amigo Tuareg, confiante nos dotes de condução e de preparação dos carros. A norte, o Reg, a imensa planície lisa como uma folha de papel que vai morrer na falésia do Tassili. A sul, o enorme mar de dunas com mais de 1.000 quilómetros de extensão. No meio, um pontilhado de oásis perdidos e esquecidos do mundo. A partir da árvore, a expedição iniciou o caminho para leste na pista para Dirkou, mas fazendo um primeiro completo fora de pista para sul, por altura da falésia de Ashgor. As primeiras fortes sensações de solidão absoluta, num mar encapelado de dunas, até ao infinito que foi necessário transpor uma a uma, até ao oásis de Fachi. Fachi, como quase todos os oásis do Tenerife, pouco tem a ver com a beleza paradisíaca que o cinema ou os bilhetes postais costumam mostrar. É antes uma pobre aldeia em que as casas de barro degradadas são abandonadas, preferindo os habitantes construir uma outra mais ao lado. Que estranho povo os tuaregs, onde se encontram indivíduos de feições negroides partilhando a mesma tribo com outros de características asiáticas e até brancas. A sua origem perde-se na noite dos tempos. Há quem diga que são uma das tribos de Israel perdidas na sua fuga do Egito, como conta o Velho Testamento. Posteriormente ter-se-ão cruzado com outras raças, nomeadamente guerreiros mongóis e até com cavaleiros cristãos perdidos no deserto no regresso de Terra Santa. Fachi vive das salinas, enormes buracos a céu aberto onde os restos de antigos mares que há centenas de milhares de anos cobriam toda a zona oferecem a sua riqueza que as caravanas hão de transportar entre outubro e fevereiro para os mercados do sul, para os do norte, na Argélia e na Líbia. Um pequeno problema mecânico é resolvido com os meios disponíveis a bordo. Neste infinito de areia, o grupo está entregue a si próprio e as únicas ajudas com que pode contar são as do engenho e arte dos seus próprios elementos. Os que pensam ser o deserto um espaço sem vida enganam-se. Ao contrário do restante Saara, no Tenerife não há cobras, mas abundam as aves que muitas vezes voam centenas de quilómetros para lá dos pontos de água, como este casal de águias num estranho bailado nupcial. Um outro bailado é efetuado pelos elementos da expedição na transposição das dunas.
A passagem da crista é o ponto crítico para além do qual nada se vê e tudo se adivinha. É necessário saber dosear o acelerador para, se não voar, por vezes com resultados catastróficos, ou, por excesso de medo, ficar com o carro assente. Os problemas resolvem-se com a ajuda de todos. Um bom empurrão é o suficiente na maioria dos casos para livrar carro e passageiros de tão incómoda situação. Depois de Faxi, a expedição seguiu de perto a tradicional pista de Zazalai, as Caravanas do Sal, até outro oásis, a cerca de 200 km, Bilma. A diferença entre estes dois povoados praticamente não existe. A mesma preocupação na preparação do milho, os mesmos miúdos barulhentos e as mesmas salinas, agora desertas porque a época alta de produção do sal terminou, só recomeçando em agosto. Houve nomes que se tornaram conhecidos graças à passagem do Paris-Dakar, criando uma fama em nada justificada no terreno. É o caso de Dirko, uma placa metálica no meio do nada e um depósito de combustíveis que não se pode filmar. A expedição atingia o fim da primeira metade no Tenerife. A altura para fazer um balanço do que ficara para trás e algumas recomendações acerca do que estava para vir. Segundo as palavras de José Megre e Mano Dayak, algumas das mais belas paisagens daquele deserto encantado. A ausência de obstáculos permite brincadeiras como saltar do carro em andamento sem que este altere a trajetória. Nesta imensidão, as únicas referências emergem das areias sob a forma de simples picos rochosos que, deformados pela distância, parecem enormes montanhas. O pico Zouri está neste caso. O que ao longe parece uma enorme montanha não passa de uma pequena elevação com escassos 50 metros de altura. É, no entanto, o suficiente para se tornar no melhor ponto de referência da zona. Algumas expedições têm cruzado este deserto deixando balizas que as perpetuam. Shirfa é ponto de passagem obrigatório. Não que as ruínas do antigo forte da Legião Estrangeira, no tempo em que o Níger era uma colónia francesa, mereçam uma visita detalhada, mas tão só porque é necessário ir à polícia entregar os passaportes para o controle de passagem, como aliás em todas as povoações, quase sem exceção, desde a saída da Guiné-Bissau. Fora dos muros, as mulheres, à chegada da expedição, montam um pequeno mercado. Pequenos objetos de barro cozidos por métodos ancestrais misturam-se nas alcofas tecidas com folhas de palmeira, objetos de adorno, amuletos e demais quinquilharia. Quanta diferença para os mercados árabes! Aqui não há discussão de preços, barulho, tudo se passa com muita calma, quase como se de um ritual se tratasse. Duas dezenas de quilómetros a norte, um dos mais intrigantes mistérios de todo este misterioso Tenerife. A cidade fortificada de Djado. Enquadrada num verdejante oásis, foi abandonada pelos seus habitantes, não se sabe porquê nem quando. As lendas sucedem-se, mas a explicação mais plausível surge na tremenda quantidade de mosquitos que povoam o rio. Portadores de malária terão estado na origem primeiro de grande epidemia que dizimou os habitantes,
e depois no abandono total desta praça fortificada. Neste vale existem riquíssimos vestígios arqueológicos. Peças de cerâmica um pouco por todo o lado, pontas de sílex e gravuras rupestres. Estas do período dos homens bitriangulares de há 2500 anos, bem próximas de outras do período cabeça redonda, mais velhas, 2000 anos. Os Montes Ourida marcam o ponto mais a norte da viagem no Tenerife. Para lá desses montes de pedra nua, estende-se o Planalto de Djado, fronteira com o deserto da Líbia a leste e o Tassili argelino a oeste. Arcos esculpidos por Mestre Vento, uma erosão de milhares de anos em formas de alucinante beleza e graciosidade, fazem lembrar um jardim mágico de fadas e duendes. Tudo é estranho à mão do homem e, no entanto, nunca estas formas foram tão familiares. Mas o encantamento em breve desaparece, face às dificuldades do percurso. É preciso recurso a todas as artimanhas para vencer uma situação mais complicada. Mais adiante, grutas misteriosas que não escondem tesouros, antes servem de refúgio a assustadas gazelas. Foi na base destes montes que o grupo montou um dos acampamentos. Um dos locais de maior comunhão com a natureza, de maior interioridade e beleza. Aqui, longe do mundo, a ideia de Deus surge mais forte expressa no cair e no nascer de cada dia, nas chamas da fogueira que aquece do frio das noites do deserto, no barulho do vento por entre os desfiladeiros. Nós estamos no Tenerife, como tu dizes, o mais belo deserto do mundo. O que significa para ti? O Tenerife é para mim o mais belo deserto do mundo. Na Europa tem-se a ideia de que o deserto é algo plano e monótono. Ao contrário, não há nada mais variado do que o que vemos aqui em Oridá. Um jogo de formas, de cores e de luzes que são um verdadeiro espetáculo. Haverá algo mais extraordinário do que as variantes que no mesmo dia as dunas podem apresentar em formas e cores? Djaba, uma outra cidade abandonada, é um mistério tão grande quanto Djado. O mesmo aspecto irreal recortado no horizonte, o mesmo silêncio e a mesma sensação de ver surgir a qualquer momento um bando de miúdos, um grupo de mulheres ou os homens com as suas cabras. Mas isso jamais há de acontecer. Em nenhum lado, o ser humano vive a sensação contraditória de se sentir tão imensamente grande
e, ao mesmo tempo, tão imensamente pequeno como no deserto. Lá, ele é maior do que as maiores referências que os seus olhos possam abarcar, mas, ao mesmo tempo, sente-se infinitamente pequeno por toda a imensidão que o reduz a um pequeno ponto e o esmaga. Por isso, em local nenhum como nestas planuras de areia a perder de vista, é possível uma descoberta interior tão completa, sem máscaras e subterfúgios. Por vezes, esta paisagem tão calma é cenário de grandes dramas e tragédias. Em 88, na 10ª edição do Paris-Dakar, este caminhão, um protótipo com mais de 1000 cavalos, levantou voo num pequeno ressalto quase invisível a olho nu e capotou várias vezes. No acidente, perdeu a vida o navegador da equipa. Os restos da máquina lá estão desde essa altura tão bem conservados como no dia do acidente. De Oridá a Adrarbos, uma travessia de 400 km sobre um reg totalmente plano, sem outras referências que a curvatura da linha do horizonte em todas as direções. De repente, uma árvore milagrosamente agarrada à vida no alto de um monte de terra com meia dúzia de metros de altura faz parar toda a caravana por alguns instantes. Foi aqui que foram espalhadas as cinzas de Thierry Sabine, o criador do Paris-Dakar, que teve neste local a sua última morada. A emoção é grande, e mesmo os que não conheceram o homem cuja memória uma singela placa perpetua, baixam as vozes como se pudessem estar a incomodar o som do silêncio que só se sente no deserto. A expedição cria algo mais forte, algo de inédito. Mano Dayak resolveu levar as 14 viaturas a atravessar as dunas mais altas do mundo, segundo as suas palavras. Dunas com quase 400 metros de altura. Fazer uma ligação através do REG entre o Monte Temet e o Chariot, empresa ousada, só possível a quem conhece o deserto como as suas próprias mãos, e nunca antes tentada. Foi preciso descobrir o caminho palmo a palmo, até ao enorme corredor cá embaixo no vale que dá acesso ao Aracau, simultaneamente uma duna e um maciço rochoso que marca a passagem do Ténéré para o Air. Pequenas árvores surgiam na paisagem. Os primeiros magros rebanhos fora do oásis. Pequenas tribos tuaregues vendendo algumas peças do seu pobre artesanato. E até alguns ágeis antílopes. A expedição cruzou-se com pequenas caravanas, assistindo ao pachorrento bocejar de um camelo. Ouviu as histórias de alguns homens azuis, nome porque os tuaregues gostam de ser tratados na sua permanente deambulação de deserto fora em busca de pastagens para o gado. Não gostando de revelar o que transportam nos camelos, são afáveis a seu modo, cravando um olhar profundo nos olhos dos ocidentais e mantendo longos momentos de silêncio enigmático quando os turistas parecem querer saber demais. Um fim de dia no deserto é um marco na vida dos que tiveram a felicidade de o sentir. É um momento místico de regresso às inocentes brincadeiras da infância, a par com os mais profundos pensamentos numa simbiose de grande paixão interior. O fogo faz parte do ritual, sinal de vida. As noites são frias e, por isso, a recolha de lenha é uma tarefa diária. A fogueira acende-se como um elo de união entre os viajantes do deserto, mas serve também para Al-Muman, o mestre cozinheiro que Mano Dayak levou com a expedição, preparar o meshui, carneiro assado nas brasas, e o cuscuz que o acompanha.
quase sem ingredientes, este tuareg conseguia operar maravilhas a que ninguém da caravana conseguia ficar indiferente. Era uma refeição tomada em conjunto, recheada de histórias. Afinal, a preparação das muitas aventuras que no regresso se iriam contar. Momentos de silêncio, de descoberta interior, de simples abandono, de convívio e de brincadeira. Tudo era rematado pelo chá, a bebida indispensável e que, por si só, constitui outro ritual. No mar de dunas que se sucedem até ao infinito, não há lugar para a monotonia. Em cada hora, a mudança de luz altera-lhes os contornos como se de um cenário gigante se tratasse. De comum, o arredondado de formas, corpos femininos esculpidos em areia fina, doces, ternos, sedutores. Ao longe, os carros parecem pontinhos na paisagem, procurando o caminho que olhos experientes vão traçando. Mas no deserto, a armadilha espreita a cada passo. É necessário que ninguém se deixe iludir pela enganosa sensação de facilidade. Há que saber evitar os riscos da marcoba, os pequenos montes de terra com tufos de erva duros como pedra e que podem arrancar uma suspensão. Com a experiência, aprende-se a conhecer a areia que se pisa pela cor, fugindo das zonas esbranquiçadas onde os pneus sem tração se afundam irremediavelmente. Mas não se pense que só os menos habituados a estas paragens lutam contra as situações difíceis. Não há ninguém que se não atasque, como também não há ninguém que se não perca. Simplesmente, os melhores conseguem resolver essas situações com mais rapidez. Esta é a verdade do deserto. Neste meio hostil, o camelo surge especialmente bem adaptado para sobreviver. Aliás, e em boa verdade, o que lhe existe no Saara são dromedários, impropriamente chamados de camelos, que apenas existem na Ásia e, ao contrário destes, seus primos têm duas bossas. Homem-camelo constituem um binómio indivisível, cruzando as pistas do deserto. Magra ração no alforje, o tuareg é autossuficiente a extremos impensáveis para um europeu. No entanto, se um dia se cruzar com algum, saiba que o melhor presente que lhe poderá dar é um pouco de açúcar para o chá. A expedição cruzava as últimas pistas do Ténéré. Faziam-se as despedidas das fantásticas dunas, destes caminhos de liberdade e de sonho, onde os limites são os de cada um e onde é possível ir sempre um pouco mais além. Ninguém podia regressar igual ao que partira 12 dias antes de Agadez. Valores como a solidariedade, a amizade e o companheirismo tinham adquirido um significado mais forte e mais profundo no íntimo de cada um. Com a saída do deserto, foi necessário rearrumar as viaturas, porque, a partir deste momento, as necessidades eram outras. Foi necessário subir a pressão dos pneus com o recurso a meios mais ou menos sofisticados, apertar as cintas e acomodar algumas lembranças. Foi também a hora das últimas despedidas, como a esta mulher tuareg, segundo o uso e costume da sua tribo. Com um salto no tempo, a expedição está já na Argélia. Uma tempestade de areia que durou 4 dias impediu que fossem recolhidas imagens desde a chegada a Arlit, no Níger, até Tamaracet, já na Argélia. Finalmente, o tempo levantou no dia em que a expedição visitou o Assekrem. Maciço de pedra basáltica de espantosos recortes, tão extenso como a superfície da França.
velho de milhões de anos, foi o local escolhido pelo padre Charles de Foucauld no início do século para fundar um ermitério de apoio aos tuaregues. Seguidores seus da Ordem dos Irmãos do Menino Jesus continuam a obra do seu fundador com muito poucos habitantes para evangelizar. Vão meditando e orando enquanto esperam pelos turistas. Já na parte final da viagem, na Argélia, muito perto da fronteira com Marrocos, a expedição defrontou-se com a paisagem completamente coberta pela neve. Aos 50 graus que havíamos suportado, contrastavam agora as temperaturas negativas. A estrada estreita, ladeada de 1 metro de altura de neve, mais parecia um cenário de cartão de boas festas. Cada viatura percorreu nesta viagem mais de 11 mil quilómetros, o que dá um total de 158 mil quilómetros, isto é, mais de metade da distância da Terra à Lua, consumindo mais de 30 mil litros de gasóleo. Ao volante, os participantes passaram mais de 2.200 horas em condução contínua, em etapas que variaram entre os 200 km dia, o mínimo, e 1.100 km, o máximo. Outros números aqui ficam: 19 furos, 1.600 latas de comida e bebida, 145 rolos de papel higiênico, 6.600 fotografias tiradas, 37 horas de registro vídeo. A travessia de 6 países, a passagem em alguns dos mais recônditos lugares da Terra, tempestades de chuva, areia e neve e o encontro com uma quase guerra civil é um balanço rápido que se poderá fazer da expedição Patrol Teneré, para além de um lugar especial na memória de quantos nela participaram.